Fala pessoal, vamos continuar aqui o nosso resumão do Fate Stay Night, falando aqui da segunda parte da rota Unlimited Blade Works, vulgo, trabalhei em espada pra caralho. Bem, no vídeo passado paramos com a Caster botando o Kirei pra correr, e com o padre desaparecido e considerado morto, a Caster toma controle da igreja e a torna o seu novo domínio. Bem, nosso protagonista acorda na casa da Tosaka, tanto ele como a professora Fujimura foram levados lá pra se recuperarem depois daquela treta lá com a Caster, e vendo que a gente deixou ele pra trás pra ir atrás da Caster, Tosaka, eu também quero apanhar mais. O Shiro acaba derrubando uma caixa da Rin cheia de joias mágicas. E é aqui que vem uma cena bem curiosa, meus amigos. O Shiro acha entre as joias da Rin o colar vermelho que usaram para curar ele do ataque do Lancer lá no começo do anime. E sim, o protagonista ainda não sabia que tinha sido a Rin quem havia salvado ele lá no começo do anime. Mas qual o fato curioso dessa cena, Matheus? A gente já sabe que foi o White que pegou o colar de volta pra Rin. Acontece que o colar que o White trouxe pra Rin não é o mesmo que estava com o protagonista. E por que essa informação é tão importante? Por enquanto, guarde ela no nosso saquinho. Na igreja, a Caster mostra até alguns gostos meio peculiares, pois quando somos levados até o subsolo, vemos que ela vestiu a Saber com um vestido de noiva. Que porra é essa? Bem, existem duas possíveis explicações para isso. Uma é que na mitologia grega, a bruxa Média, que é a verdadeira identidade da Caster, tem uma história sobre ela que ela tem um vestido envenenado, sabe? E como sabemos, os fantasmas nobres são as armas e poderes dos servos que são inspirados nas suas histórias ou mitos. Então esse vestido poderia ser um deles. Porém, a explicação mais aceita é que a Caster tinha alguma tara secreta pela Saber, o que não seria muita surpresa, visto que já temos um histórico de Casters aí obcecados pela nossa menina Arthúria. Gosta do vestido, Saber? Pode deixar que eu já comprei outros pra você usar. Ah, espera só pra ver minha coleção de action figures. Você pode falar Excalibur no meu ouvidinho? Pode? Fale Excalibur. Então este é seu futebol da sexta-feira, Caster? O Kozuki surge do nada na igreja à procura da Caster, já que ela não tinha voltado mais pro templo desde ontem. E não demora muito pra Rin e White chegarem também pra lutarem contra ela. E adivinha só quem mais decidiu vir pra igreja? Outro gato! Sim, o nosso menino Shiro também veio para enfrentar a Caster. Porém, quando a luta começa, plot twist, meus amigos. O White decide trair a Rin e passa a ser mais um servo da Caster, pois essa mulher virou praticamente um treinador Pokémon de servos. De acordo com o arqueiro, aquilo é o mais vantajoso para ele. O lado da Caster é o que mais tem vantagem nessa guerra, visto que devido ao seu grande nível de mana e a Saber agora a seu favor, atualmente ela é a que tem mais chance de vencer uma luta contra o Berserk. Porém, o White pede que a Caster, como agradecimento por ele ter se aliado a ela, que ela permita que os dois protagonistas partam em segurança. Só que eu falei que ele não era coisa boa. Por isso que eu preferia mil vezes a Saber, sabe? Distante do perigo, os dois protagonistas têm uma cena até bem bonitinha, com o Shiro entregando o pingente que ele achou na mansão da Tosaka e falando que na casa dele ele ainda guarda o que ela deixou pra salvar a vida dele, né? Ele agradece por ter salvado a vida dele e vai lá e finalmente se declara. Sim, teve declaração nesse anime. Ele fala que já admirava a Rin há um tempão, mas que após os dois se tornarem mais próximos, se apaixonar por ela se tornou algo inevitável. Agora, com tanto o Shiro quanto a Rin sem um servo, a vitória contra a Caster está cada vez mais distante. E como todos sabem, situações desesperadas necessitam de soluções desesperadas também. E é por isso que os nossos dois protagonistas agora caminham até o castelo dos Iceberg à procura de uma aliança com a Elia e o seu Bazaka. Porém, uma outra dupla decidiu invadir o castelo antes dos nossos protagonistas chegarem. Estou falando do bosta do Shinji com o seu servo. Ué, mas esse cara não perdeu a chava dele, Matheus? Exato, menino Ban. A serva dele foi a primeira eliminada da guerra. Mas acontece que essa desgraça aí foi chorar pro Kirei lá na igreja e o padre safado disse que tinha um servo sobrando pra ele. Mas aí você me pergunta, que servo está sobrando se todos os 7 dessa quinta guerra já foram mostrados pra gente? Sim, todos os 7 servos dessa guerra já apareceram até com seus mestres. Porém, ainda existe um servo da guerra passada. Lembram quem foi revivido junto com o Kirei no final da guerra passada? Peladão? Sim, meus amigos, o novo servo do Shinji é ninguém menos que ele, Gilgamesh, o rei da Babilônia. Bem, na verdade, servo eu não sei se é a palavra certa, sabe? Pois o Shinji não tem nem selo de comando pra controlar ele. Na verdade, eu acho que ele tá mais pra um cachorro do Gilgamesh do que pra um mestre, sabe? Os Icebergs mandaram 2 empregadas fodonas lá pra proteger um castelo, mas vocês conhecem bem o rei da Babilônia. Como sempre, ele menospreza seus inimigos e simplesmente massacra as duas com a saraivada de lâminas. E quando a Elia vê o que o Gilgamesh fez, esbagaça ele... Não, lógico que não foi assim, né?
se iniciando assim uma das maiores batalhas dessa quinta guerra do Santo Grau. Rapidamente, quando a luta dos dois começa, o Gilgamesh já elogia o fantasma nobre do seu adversário, revelando pra gente que o espírito heróico da classe Berserk é ninguém menos que o semideus grego Hércules. Apesar dos esforços do Berserk, o espírito heróico infelizmente não consegue superar o rei da Babilônia. Não podemos esquecer que o Gilgamesh tem uma caralhada de fantasma nobre no seu portão da Babilônia. E um desses fantasmas nobres são aquelas correntes que ele usou para prender o Alexandre lá no Fate Zero. Mesmo com o gigante grego tendo um fantasma nobre em mão de Deus, o Gilgamesh consegue matar um servo imortal. Após a derrota do Berserk, o Gilgamesh protagoniza uma das cenas mais chocantes dessa rota. Ele vai até Elia e arranca o coração da menina. Ao que tudo indica, ele e o Kirei estão tramando alguma coisa aí por detrás dos panos, e o que nós já esperávamos, né? Pelo que dá a entender, eles querem escolher outra pessoa para se tornar o grau menor dessa guerra. Após o Gilgamesh deixar o castelo dos Iceberg, o Shiro e a Rin enterram ali o corpo da Elia ali nas imediações do castelo. Pois é, você imaginou que ia ter cena do Shiro conversando com a irmã dele? Dela descobrindo que o Kirito tentou ver ela novamente, mas os Iceberg não deixavam? Parabéns, tu foi feito de trouxa, meu querido, pois nada disso rolou, por enquanto. Enquanto os dois protagonistas tentavam pensar no que fazer, agora que a sua última opção de aliado capotou, eis que surge alguém inesperado. Após ficar desaparecido desde o começo do anime, o nosso menino Lancer volta das caras. E dessa vez o espírito heróico não está aí para matar o protagonista. Na verdade, o que ele deseja é fazer uma aliança com eles. Segundo Lancer, o seu mestre tem interesse em derrotar a Caster, e a sua segunda opção, que era se aliar ao Gilgamesh, não agrada a ele, pois ele meio que não se dá bem com o rei da Babilônia. E pelos nossos dois protagonistas também não terem opção melhor do que essa, né? Aí eles decidem aceitar a aliança com o Lance. Confesso, eu jurava que o Lance estava enganando eles. Acho que isso foi uma impressão que ele deixou pra mim lá no começo do anime, sabe? De tipo, ele ser um arrombado que machuca os protagonistas, sabe? Mas veja só como são as coisas. O cara que eu mais desgostei no começo do anime, mais tarde acaba se tornando meu servo favorito de toda essa rota. O cara é tão gente boa que eu irei eternizá-lo como emote do nosso clube de membros. Muito obrigado. Mas eu tenho uma condição. Pode falar, garoto? Você não pode dar em cima da Rin. E quem disse que eu ia? Ah, a gente fica sabendo das histórias que todo lance é pegador. Isso é conversa, moleque. E a história que todo lance mete a lança no próprio peito? Conversa, moleque. Bem antes da batalha final contra a Caster, o anime nos mostra um flashback dela com seu antigo mestre. Sim, o Kuzuki não foi o primeiro mestre da nossa bruxinha aí. Ela inicialmente foi invocada por um membro da Torre do Relógio, tipo Erumero e o Eiba da guerra passada, tá ligado? Esse cara meio que tratava ela muito mal, e tudo isso foi porque ele se enganou com o fantasma nobre falso da Caster. Fantasma nobre falso? Sim, menino ban. Acontece que a nossa bruxa do 71 aí não tem só o quebrador de regras com o fantasma nobre, sabe? Na verdade, ela tem um fantasma nobre ainda mais poderoso em seu arsenal, o Velocino de Ouro. E adivinha só o que ele faz? Ele simplesmente invoca um fodendo dragão que a Caster não consegue controlar. Em outras palavras, um fantasma nobre inútil. E foi por causa desse desprezo do seu antigo mestre que a Caster capotou ele, e por um acaso do destino, a nossa bruxinha aí acabou cruzando com Kuzuki, que aceitou se tornar o novo mestre dela para vê-la realizar o seu sonho. Quando o dia amanhece, os nossos dois protagonistas adentram a igreja, enquanto o Lancer fica para trás para lutar contra o Archer, que estava vigiando a entrada. Porém, antes deles prosseguirem o caminho até o subsolo, a Rin revela uma parada bem curiosa. Sabe o colar que o Shiro disse que pegou na casa da Tosaka? Então, a Rin revela que na verdade só existe um colar daquele no mundo. Ou seja, a não ser que a cagada do Doutor Estranho do filme do Homem-Aranha lá tenha afetado o universo do Fate, não tem como o Shiro ainda ter o colar na casa dele, pois o Archer entregou aquele ali pra Rin no primeiro vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso saquinho de cenas importantes já está muito cheio. O grande plot twist está prestes a ser revelado. Mas primeiro, na entrada da igreja, o Lance e o Archer enfim continuam o embate que foi pausado lá no primeiro episódio. Onde que eu parei da última vez, Archer? Ah, é. Gay! Sim, o nosso menino Lancer já partiu para o seu poderoso fantasma nobre. E como sabemos, desviar desse golpe é praticamente impossível. Mas é aí que o Archer puxa uma arma secreta do seu bolso. Faquinhas e espadas não são seus únicos fantasmas nobres, pois ele também possui Roaias, os 7 anéis que cobrem o céu. Um poderoso escudo em forma de 7 pétalas, com cada uma delas tendo a resistência de uma fortaleza. E com um escudo tão foda, é claro que já dá para notar o que ia acontecer, né? Esse é o escudo do herói
herói grego Aias. Ele suportou poderosos ataques na guerra de Troia. Mesmo a mais poderosa da lança não conseguiria... Essa porra que lança foi da desgraça! A mais discreta possível. Dentro da igreja, o Shiro tenta manter o Kozuki ocupado, enquanto a Rin usa suas gemas mágicas ali para tentar bater de frente com a Caster. Para sorte deles, a Saber está lutando contra o controle da bruxa. Porém, a feiticeira é muito mais experiente que a herdeira dos Tosaka. Suas magias antigas estão em um patamar bem superior ao de vários magos da atualidade. E vendo que nem suas gemas adiantaram contra a Caster, a nossa menina Rin decide apelar por seu grande triunfo. Porrada! Sim, meus amigos, a Rin derrota a fodendo feiticeira média, a temida bruxa da mitologia grega, na base do morro. Pode isso, sou Shiro-sama. E quando parecia que seria a Rin quem iria eliminar a Caster, uma voz ecoa no salão. Trace on. A Caster e seu mestre são capotados por o mesmo indivíduo. Mas quem foi esse misterioso Papakill que capotou os dois antes da Rin? Bem, Tracion, como vimos mais cedo, é o encantamento do Shiro, né? Pra usar as réplicas das armas dele lá, né? Então veja só, quem acabou com a Caster foi o nosso protagonista... Peraí, foi o Watcher? Oxi, agora eu não entendi foi nada. Calma, menino Ban, é agora que as coisas vão começar a fazer sentido. Lembra das cenas importantes que eu coloquei aqui no nosso saquinho? O colar que o Watcher trouxe pra Rin, o colar que o Shiro guardou na casa dela, a Rin dizendo que só existe um colar daquele no mundo. E se eu te falasse que a Rin, sem saber, acabou usando o colar dela como um catalisador para invocar o Watcher? Como assim, Mateus? É que o colar da Rin foi dado ao Watcher quando ele era mais jovem para salvar a vida dele. E desde então ele guardou como lembrança da sua salvadora. Sim, meus amigos, lembram que eu disse lá no primeiro vídeo que o Grau invoca os espíritos heróicos do passado, presente e também do futuro? Então, esse é o caso do nosso servo Watcher, ou melhor, o espírito heróico do herói da justiça, Emiya Shiro. Sim, o Watcher na verdade é a versão do futuro do protagonista que teve sucesso em se tornar o herói da justiça que tanto sonhou. E com sua identidade finalmente revelada, ele vem e revela também qual o seu objetivo ali na Guerra do Grau. O seu desejo não tem nada a ver com o cálice sagrado. Na verdade, o seu objetivo é muito mais fácil de alcançar: eliminar o seu eu do passado. E sem especificar o motivo, o Watcher já parte para eliminar a sua versão do passado, mas o que ele não esperava era que um servo sem mestre e um mestre sem servo fariam um pacto ali mesmo. Sim, a Rin faz um pacto com a Saber e se torna assim a sua nova mestra. E com a reserva de mana bem maior que a do Shiro, a nossa rainha Artúria volta roubada pra caralho. Aê porra, então é assim que é ter uma serva de verdade, por favor. Ô, fala baixo aí pelo menos. Sem opções, o Watcher sequestra a Rin e combina com o Shiro de se encontrar no castelo dos Iceberg. E lá ele promete que irá explicar tudo do porquê dele querer eliminar o seu eu do passado. Shiro e a Saber voltam para casa para recuperarem as forças antes de irem para sua batalha final contra o Watcher. E quando eles estão de saída, olha só quem aparece novamente: o nosso menino Lance. Esse menino é gente boa demais. Ele surge e diz que irá ajudá-los a resgatar a Rin. E enfim, com o trio formado, eles agora partem juntos para o castelo dos Iceberg. Shiro: sim, Saber, eu deixei leite no fogo, foi? Não, porque é que eu sinto como se estivesse esquecendo de algo. Nossos protagonistas enfim chegam no castelo. O Lancer decide partir para salvar a Rin, enquanto os outros seguem até o encontro com o Watcher. Ele deixou a Rin com o Shinji, que inclusive já tava tentando fazer coisa errada com a mina. Puta que pariu, velho. Que moleque veio da puta. O Shiro e a Saber se encontram com o Watcher no mesmo salão onde rolou a luta do Berserk contra o Gilgamesh. Inicialmente o arqueiro esclarece tudo sobre ele. Ele diz que o Emiya Shiro no futuro conseguiu se tornar o herói da justiça que sempre sonhou, chegando ao ponto de entrar no trono dos heróis, que é o local para onde vão as maiores lendas da nossa história, e também de onde o Grau retira os espíritos para se tornarem os servos dessa guerra aí. Porém, ele explica que não se tornou um espírito heróico devido aos seus méritos, como foi no caso da Saber, que tirou a espada da rocha, virou rainha, construiu toda a lenda do Rei Arthur. O que o Emiya Shiro do futuro fez foi vender o seu descanso após a morte para uma entidade chamada O Mundo. Essa entidade o tornou um guardião após a sua morte, um nome bem bonito, né? Os guardiões são pessoas que depois que morrem se tornam espíritos heróicos que são invocados sempre que a humanidade está com risco de ser extinta, sabe? Falando assim parece até bonito, né? Porém na prática, esse trabalho não é lá tão heróico assim. Como o próprio White define,
Os guardiões não protegem a humanidade, eles limpam a merda dela. O trabalho dele é ser invocado quando a humanidade está presa a causar sua própria extinção, e para evitá-la, ele extermina todos aqueles que representam esse risco. E isso aconteceu tantas vezes que o White se tornou amargurado e arrependido. Ele concluiu que não existe um meio de salvar todos. Para ele, o herói da justiça é um ideal inalcançável, um sonho infantil que durou tempo demais, tempo suficiente para condená-lo a um trabalho de carrasco. E é por esse motivo que ele sonhou tanto com esse dia, o dia que poderia retornar para o passado como espírito heróico, o dia que finalmente poderia dar um fim ao seu sofrimento, o dia que poderia eliminar a si próprio no passado. Enquanto isso, Lancer chega para salvar a Rin. Lancer, onde estão os outros? A Saber disse que tem algo mais importante para fazer lá. Achei que no futuro eu seria bem melhor. Não me subestime, garoto. Você consegue, rio. Só que do nada, uma quarta figura dentro do local onde a Rin e o Lancer estavam. E finalmente é revelado pra gente quem é o mestre do Lancer. E quem ele era? Kirei, meus amigos. Sim, esse padre safado não tinha morrido pra Caster todo esse tempo. Ele finalmente revela pra Rin que foi ele quem matou o pai dela na guerra passada. Inclusive, revela com um sorriso sádico na cara. Com certeza esse filho da puta esperou ansioso por esses 10 anos pra ver qual seria a reação da coitada da menina. E depois o cara vai e ainda ordena que o Lancer arranque o coração da Rin, pois ele e o Gilgamesh pretendem transformá-la no novo grau menor. O Lancer, por ser um cara muito gente boa, ele se recusa e o Kirei arrombado vai lá e mais uma vez o mestre do Lancer manda ele cravar a própria lança no seu peito. Sim, meus amigos, mais uma vez o servo Lancer morre pra própria lança. Mais uma e já pode pedir música pro Fantástico. Com certeza você será um bom grau menor. Gostaria que seu pai estivesse aqui para agradecê-lo por ter tido uma filha tão talentosa. Vai lá agradecer ele pessoalmente então, otário! Achou que eu tinha morrido, não foi? Sim, meus amigos, o Lancer se levanta e perfura o peito do padre filho da puta com a sua lança. Puta que pariu, velho. Lancer, melhor servo dessa rota, na moral. O cara, mesmo depois de ter cravado a própria lança, aprenda a ser foda, vira o mundo. O cara se levantou e simplesmente capotou o Kirei. Sim, ele capotou mesmo. O Kirei morreu desse jeito super merda aí pro próprio servo. Lancer termina usando um feitiço de fogo pra queimar o corpo do Kirei. E tem que ser precavido mesmo, né? Vai que essa porra se levanta depois, né? E no fim, a Rin fala o que praticamente todo mundo pensou depois de ter conhecido o Lancer. Puta que pariu, Lancer. Tu é um cara legal. Ah, são seus olhos. Você devia ter sido o servo do protagonista. Ah, não é tanto. De volta ao White e ao nosso protagonista, os dois começam seu confronto. E um fato curioso sobre essa luta dos dois é que a cada golpe que o Shiro troca com o White, mais ele vai melhorando as suas habilidades com a projeção. E esse é um evento raro que só está acontecendo com o protagonista porque ele está lutando com uma versão sua do futuro, né? Então, se essa luta durar muito tempo, provavelmente ele em algum momento acabará alcançando o White. E parece que o arqueiro não irá querer prolongar muito essa luta, pois ele vai e decide demonstrar o seu mais poderoso fantasma nobre. Um fantasma nobre que só pode ser ativado depois que ele recita um poema. I am the bone of my soul. Steel is my body and fire is my blood. I have created over 1,000 blades. Porque ele começou a falar inglês do nada. Sei lá, Seiba, só sei que é massa. So, as I pray, Unlimited Blade Works! Todos são levados até uma realidade alternativa criada pelo fantasma nobre do White. Algo semelhante ao poder do Alexandre lá do Feiticeiro. A grande diferença aqui é que em vez de um exército, temos uma colina com várias espadas fincadas no chão. E é aqui onde a batalha dos dois alcança o seu clímax. Uma batalha que é muito mais verbal do que necessariamente uma luta de trocação de golpes com poderzinho, sabe? Confesso que já tá um pouco chato o protagonista lembrando toda hora daquela porra do flashback de 10 anos atrás. Mas mesmo assim eu gostei demais dessa luta. E o final dela, meu Deus do céu, o final dessa luta é muito bonito. Pois o Shiro reconhece que talvez se tornar um herói da justiça seja algo inalcançável, mas mesmo assim ele não conseguiu não pensar que viver uma vida buscando o bem dos outros antes de si seria uma maneira tão linda de se viver. E mesmo com a Aja lançando uma, duas, quantas espadas ele puder, mesmo assim o Shiro não desiste. E no momento final, quando o Aja podia ter atacado o protagonista e ter dado um fim à luta, quando ele olha a determinação do seu eu do passado, ele se recorda do dia que prometeu que iria realizar o sonho do Kiritsu. Quando o White se lembra disso, seu coração sucumbe à beleza do seu sonho de buscar o bem dos outros antes de si. E por causa disso, o White não consegue ir contra o seu eu do passado. E decide levar o golpe final do Shiro, admitindo assim a sua derrota.
Ao fim do combate, todos saem do Limited Blade Works, e a Rin é quem recebe eles, dando uma bronca tanto no Archer quanto no Shiro. Porém, aquele momento de descontração dura pouco, pois alguém decide acelerar o adeus do Archer, lançando uma saraivada de lâminas. E vocês conhecem bem o dono desse fantasma nobre, meus amigos. Gilgamesh surge e fere gravemente o Archer, enquanto já chega naquela ignorância e orgulho dele. Detalhe, dá pra notar que o rei da Babilônia sente uma puta repulsa tanto do Shiro quanto do Archer, o que faz total sentido. Afinal, a skill deles é baseada em copiar os fantasmas nobres dos outros. Fantasmas nobres esses que originalmente eram todos do Gilgamesh. Tanto que o arqueiro da guerra passada vai e passa a chamá-los de farsantes. Eu sou invencível, pois nenhum vira-lata pode contra-atacar o meu portão da Babilônia. Mas o Archer pode copiar seus fantasmas nobres e jogá-los contra você. BOOM! Archer! Como dizia. Sim, meus amigos, a última esperança de vitória contra o Gilgamesh foi destruída pelo mesmo. A Saber confronta o velho conhecido da última guerra e ele finalmente revela tudo. Ele diz que 10 anos atrás, quando a Saber destruiu o grau menor e a lama do grau caiu sobre ele, de alguma forma o grau cuspiu ele para fora, dando assim um corpo físico para ele. Ele também revela que quando se banhou com o líquido negro do grau, ele conheceu a sua verdadeira natureza. O grau não é um objeto realizador de desejos. Na verdade, se um dia ele foi, já não é mais. Pois depois da terceira guerra do Santo Grau, algo acabou corrompendo ele. E essa corrupção o transformou em um cálice que só deseja realizar apenas um desejo: encarnar na Terra todo o mal do mundo. E é exatamente isso que o Gilgamesh quer obter. Segundo ele, em seu gigantesco arsenal, não existe uma arma tão destrutiva quanto o Grau, um buraco que vomita milhões de maldições sobre a Terra. E ele revela que o seu desejo nessa quinta guerra é invocá-lo novamente para despejar a lama negra não apenas em Fuyuki, mas sim sobre o mundo todo como um teste de resistência para a humanidade. Após isso, ele abandona nossos protagonistas e parte para iniciar os preparativos para invocar o grau maior. Ué, mas ele não ia usar a Rin como receptáculo, Matheus? Inicialmente esse era o plano, só que por ele estar sem tempo, ele pega o coração da Ilia e taca dentro do Shinji, fazendo ele se contorcer e começar uma metamorfose extremamente dolorosa, transformando ele assim em um grau menor defeituoso. A fim de derrotar o Gilgamesh, todos os nossos protagonistas têm que tomar uma decisão. A Saber desiste do seu sonho de obter o grau para destruir novamente. O Shiro decide que irá auxiliar a Saber para que juntos derrotem o Gilgamesh. E a Rin decide criar um vínculo com o Shiro para que ele possa usar a mana dela durante a sua luta final. E ela explica que para criar esse vínculo aí, ele terá que tirar algumas peças de roupa dele. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E veja só, enquanto rolava o ritual dos dois protagonistas, o Shiro acabou vendo uma antiga memória da Tosaka, onde ela observava o Shiro praticando um salto em cima de uma vara ali no colégio, e ali deu pra notar que desde aquela época, a nossa menina Rin era apaixonada pelo nosso menino bom de vara aí. Bem, com o Gilgamesh já tendo invocado o grau menor ali próximo do templo de Ryundo, os nossos protagonistas já colocam seu plano em prática. Enquanto a Rin e o Shiro vão para o templo pela parte de trás, para retirarem o Shinji de dentro do grau para o ritual ser cancelado, a Saber irá adentrar o templo pelo portão da frente, que vocês devem lembrar que é o único caminho que um espírito pode usar para adentrar o templo, né? E se vocês têm memória boa mesmo, devem lembrar de um certo personagem que andou sumido. Saber, eu sabia que você não tinha esquecido. Assassino? Você ainda tá vivo? Tava lembrado sim. Tava, né? Lógico que tava. Por causa desse imprevisto, a Rin precisa ir sozinha atrás do Shinji e o Shiro tenta sobreviver contra o Gilgamesh. Durante o combate, o Gilgamesh luta sentado, lançando seus tesouros mais fracos contra o Shiro, mostrando ali o seu total desprezo com o protagonista. Ele inclusive disse que seria uma derrota para ele caso levasse o protagonista a sério. Mas guardem bem esse desprezo dele com o protagonista, pois será esse o seu maior erro. Mas é agora que o nosso protagonista surpreende a todos nós. O Shiro estende sua mão e revela pra gente o seu novo poder enquanto recita um poema. Meu corpo é feito de espadas, meu sangue é de ferro e meu coração é de vidro. Sobrevivi por inúmeras batalhas, sem nunca ter recuado. Chato pra caralho. Meu corpo é feito de infinitas espadas. O protagonista leva o Gilgamesh para o seu próprio Limited Blade Works.
Um pouco diferente da realidade do Archer, e isso se deve ao fato daquele mundo ser moldado pela mentalidade do usuário. Assim que chega, o Rei dos Heróis já faz pouco caso da realidade alternativa do protagonista. Ele facilmente poderia prender o protagonista ali com as suas correntes, ou até mesmo destruir aquela realidade ali usando a Eia, como vimos lá no Feiticeiro, que ele destruiu o fantasma nobre mais poderoso do Alexandre com apenas um golpe. Como se um vira-lata fosse dar trabalho. Que porra foi essa? Inicialmente, o Gilgamesh fica surpreso não só pela velocidade do Shiro em fazer suas projeções, como também pelas cópias dos fantasmas nobres dele estarem batendo de frente com as originais. Mas aí o protagonista o ilumina, falando algo que machuca demais o ego gigantesco dele. O Shiro explica que o Limited Blade Works seria inútil contra qualquer outro servo. Um mundo com milhares de espadas não faria efeito contra o espírito heróico que dominou apenas uma. Porém, o Gilgamesh nunca treinou com seus fantasmas nobres. Ele nunca levou ao limite as coisas que ele tinha no seu arsenal. Ele só tacava nos outros. Ele sempre foi um rei. Porém, ele nunca foi um guerreiro. Vamos lá, Rei dos Heróis. Estou pronto para xerocar suas armas tudo. A nossa rainha Artúria chega até o local onde o Grau deformado estava ganhando forma, inclusive querendo assumir ali uma forma humanoide, como quem estava querendo dar vida a alguma coisa. E quando a Rin finalmente consegue tirar o Shinji de dentro do Grau, infelizmente vivo, a Rin fala com toda a força: destrua o Grau, Saber! Puta que pariu, toda a guerra, mesma porra. Palhaçada! Da maneira mais... Ah, foda-se também, ninguém liga pra essa regra. Dentro do Limited Blade Works, o Gilgamesh tilta como nunca. Por mais que ele tente atacar o protagonista, o Shiro vai como? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não adianta, nada que o Gilgamesh faz consegue parar o Shiro. O protagonista usa até o Uro-Ayas pra se defender do portão da Babilônia. E é agora que vem um golpe final. O Shiro projeta a adaga do Archer e... Lembra do que eu falei mais cedo pra vocês? Que o maior erro do Gilgamesh ia ser o seu orgulho? Então, quando o protagonista vem pra cima dele em um momento extremamente crítico, olha só o que o Rei dos Heróis puxa do portal. Aê, meus amigos. Só que devido ao seu orgulho, Gilgamesh hesita em sacar ela por um segundo. E esse segundo foi o suficiente para o Shiro vir e cortar o braço dele, meus amigos. Porém, antes que o protagonista pudesse acabar com o Rei dos Heróis, a sua mana finalmente se esgota e o Limited Blade Works chega ao fim. Ao mesmo tempo que a luta dos dois acontecia, a nossa rainha Artúria, pela segunda vez, usou a Excalibur para destruir o Grau. Só que dessa vez ela destruiu tanto o Grau menor, como também o Grau maior. Infelizmente, após esse golpe, a CB começa a desaparecer na frente da Rin. Ela se despede dizendo que está tudo bem, pois além dela ter aprendido a lidar com seu passado após presenciar a luta do Archer contra o Shiro, ela disse que sabe que a Rin irá cuidar bem do protagonista. Mas se você é um time Saber que ficou tiltado por eu ter pulado a rota dela, não fique triste, meu querido, pois saiba que animaram um final alternativo onde a Saber não desaparece. Ela vira um familiar da Rin para viver ao lado dela e do Shiro. Sim, em Fate Stay Night temos até a rota do Trissal. De volta ao mundo real, um evento anormal acontece com o Gilgamesh. O Grau abre um portal e tenta puxá-lo para dentro para transformá-lo num novo recipiente. Ele usa as correntes para se prender ao protagonista na esperança de não ser absolvido. Ah, meu amigo, eu corto meu braço, mas não deixa de pegar sua... Vai, faca! Hein? Aquele papaquinho do caralho.